Olá, boa tarde. Nós estamos aqui, olha, nesse cenário maravilhoso com uma Índia, porque estamos na Semana do Índio e no dia 19 de abril, no Brasil, se comemora, se celebra, se é que se pode celebrar o Dia do Índio. Lindsay Maracaia, da etnia Guarani, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Você está feliz com essa história do Brasil que se fala, que se ensina nas escolas acerca do índio, né? Conta para nós um pouco da versão da etnia, dos indigenistas e do índio. Muito bem. É um tema muito bom a ser discutido, debatido, muito propício. Na verdade, feliz a gente não fica muito, porque a gente tem percebido que o índio ele só é lembrado no dia 19, no mês de abril de cada ano. Nos demais meses e dias, ele fica esquecido. Isso é muito triste para nós. Na verdade, nós temos feito uma campanha de que dia 19 não será mais dia do índio, porque o dia do índio é todo dia. Nós fazemos parte da história do Brasil e faz parte do nosso projeto desmistificar o dia 19 e trazer esse dia como uma constante dentro da cultura do Brasil. Isso é importante. Mas eu quero saber sobre a perspectiva do índio. A história que foi contada, está de acordo? É isso mesmo? Ou você precisa recontar essa história? Olha, é necessário reconstruir a história do Brasil. Nós temos aí, no mínimo, 3 pontos de vista a serem analisados. Nós sabemos que até hoje o que prevaleceu foi o ponto de vista do colonizador, do homem branco, mas pouco se ouve o ponto de vista do indígena ou o ponto de vista do negro, que também trouxe a sua contribuição para a história do Brasil. E nós sempre tivemos, os indígenas sempre tiveram, dentro da sua literatura oral, a expressão da sua dor, a expressão da injustiça, a expressão da opressão. Só que nós não tínhamos registrado numa literatura escrita toda essa história. Então hoje, 516 anos depois, são mais de 500 anos de resistência, tem se levantado vozes no Brasil, tem se levantado vozes também fora do Brasil, para trazer algo que estava até então oculto a respeito da história. Nós sabemos que foi uma invasão e não um descobrimento. Foi um descobrimento ou algo novo para os navegantes, para quem aqui chegou. Mas não foi um descobrimento para nós que estávamos aqui em Pindorama. Porque quando vocês aqui já estavam, você já tinha uma cultura, você já tinha religiosidade, você já tinha família, e de repente chegam pessoas com novas culturas, com novos costumes e invadem o seu habitat. Isso. O que isso traz algum trauma? Isso maculou um pouco a história do índio no Brasil? Como que vocês veem isso? Maculou completamente, feriu completamente gerações, porque, como foi dito, já havia uma estrutura familiar, uma estrutura social, já havia uma forma de culto. Então, com a chegada dos visitantes, tudo isso foi alterado. Então, nossos direitos foram roubados, a nossa dignidade ela foi retida, e então o nosso estilo de vida teve de ser paralisado em função do querer do visitante. Então o visitante ele não se viu em momento algum como visitante, mas como dono, sendo que quem estava aqui não se viu jamais como donos da nação, nem como donos dessa terra. Nós nos enxergamos parte da terra, parte da natureza. Nós nos sentimos responsáveis pela água, pela terra, pelos animais, até porque o nosso corpo, a constituição do nosso corpo é terra, é água. Então, se nós não cuidarmos, quem vai cuidar? Então, não somos donos, somos parte. Então, houve essa violação e essa violação não foi contada. Essa violação não foi propagada como violação, mas como um direito legal
de alguém que chegou em uma nação que já era habitada, estruturada, completamente harmônica, e ele entrou então para quebrar tudo isso. Mas você acha que, porque o Brasil é um continente imenso, você acha então que a colonização branca, o homem branco, o europeu, que veio e que disse que descobriu, mas você acha que isso não é positivo do ponto de vista de desenvolvimento para esta nação? Você acha que só os indígenas daria conta hoje, por exemplo, porque depois nós vamos falar um pouquinho dos estereótipos, né, que se macula, que se fala, mas eu quero saber se, do ponto de vista indígena, o Brasil estaria no ponto que está hoje em termos de desenvolvimento tecnológico. O que você acha disso? Olha, a presença do não indígena na nação, nós não temos problemas quanto a isso. Ou dividir terra, dividir espaço, nós não teríamos ou não temos problemas com isso. A questão foi a forma violenta como isso aconteceu. Muito bem. Então, lógico, a reciprocidade, a recepção de povos de fora teria sido muito harmônica se não fosse as guerras provocadas pelos visitantes, as epidemias, se nós olharmos a matança. Muitos índios se morreram, muitas famílias, muita mulheres, criança órfã, né? Muitas mulheres ficaram viúvas porque os seus maridos tiveram de defender a terra. Porque o indígena ele não promove guerra, ele se defende. Então foi necessário uma defesa da sua casa. E nessa guerra de defesa, muitos homens morreram, muitos guerreiros, então deixaram esposas, deixaram filhos, então houve um déficit na nação, houve propagação de epidemias e a terra, assim, nós entendemos que a terra foi amaldiçoada por causa desse sangue derramado de forma injusta. Agora, com relação ao desenvolvimento, é até engraçado dizer, porque o índio ou o indígena ele não tem problema com desenvolvimento. Pessoas não indígenas têm problemas em ver o indígena fazer uso da tecnologia, fazer uso do desenvolvimento, porque eles imaginam que o indígena tem que viver na aldeia, sem roupa, sem estrutura, sem nada. Mas não é assim. A tecnologia ela nos faz bem, nós precisamos dela. Hoje nós sabemos que o uso de celular ele é comum, o uso da internet, dos computadores, de máquinas filmadoras, fotográficas, tudo isso nós fazemos uso. A água, luz, tudo isso é importante para nós. Agora, uma parte que nos toca profundamente é a forma como isso é trabalhado. A forma não sustentável, a agressão à natureza para que essas coisas sejam trazidas à realidade. Então, tudo isso, a forma como isso é trabalhada, nos fere. De repente, se essa forma de tecnologia contasse com a nossa ajuda, de repente o impacto seria muito menor. E hoje, 2016, ainda se registra matança de índios, né, por causa da questão do garimpo, exploração de madeira. Ainda essa prática, essa perseguição, a busca pela parte financeira dos homens brancos, né, ainda continua. E vocês ainda se sentem ameaçados ainda hoje? Sim, essa ameaça ela é real. Inclusive existe uma declaração da ONU sobre os direitos humanos acerca dos indígenas que diz que nenhum indígena será submetido a nenhuma forma de genocídio ou violência. É uma lei declarada, no entanto, de lei para a realidade, ela não alcança muito a vida de um indígena. Nós sabemos que o genocídio, ele acontece sim, quando nós tentamos preservar essa questão ambiental e fatores que motivam, né, o consumismo, fatores financeiros mesmo, eles falam mais alto e eles têm passado por cima de questões ambientais, de questões humanas. Muitas lideranças indígenas têm morrido sim,
muitos fazendeiros, donos de terra, têm ameaçado, têm matado. Há um grande líder nosso aí, o Babau, ele está preso. Então, assim, por defender terra, defender natureza, há sim uma grande matança dos indígenas por causa disso. Um pouco atrás você falou de harmonia cultural, né? Mas existem estereótipos ainda hoje que de certa forma maculam o índio, a cultura do índio. Eu sei que há um certo equilíbrio hoje, tem um pouco de influência da cultura branca no índio, e nós também temos absorvemos cultura indígena na nossa realidade, como por exemplo alguma parte da alimentação, a tapioca, que é uma delícia, que veio de lá de vocês, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a quebra dos estereótipos. Muito bem. Tem aí um pensamento que diz que índio só pode viver na aldeia. Hoje o índio, ou o indígena, ele é contemporâneo, ele está inserido na sociedade. As crianças já frequentam escolas, mulheres já têm acesso a cadeiras acadêmicas, os homens já estão ocupando o mercado de trabalho. Então, nós estamos fazendo parte ativa dessa questão contemporânea. E quanto a isso, nós não temos problema algum. E realmente nós vemos muita influência nossa na sociedade, na alimentação, na medicina natural. Então, essas questões todas de buscar na natureza o remédio, a medicina, a cura, tudo isso foi assimilado da nossa cultura. Você sabia que a questão do banho também foi aprendido conosco? Maravilha. Porque você, como europeu, sabe, né, que quem veio de fora, principalmente os navegantes, não tinham esse costume do banho diário, até porque não tinha estoque de água potável para isso. Ou se bebia, ou tomava-se banho, né? E também é impossível entrar no mar para se sentir higienizado, né, com o frescor de uma água doce. Mas nós indígenas não tomamos banho todos os dias, temos esse contato com o rio, né? Da natureza tiramos o sabão, da natureza tiramos os cremes, os hidratantes, os óleos essenciais. Então tudo isso assim é muito bom. A questão do cuidado também, da preservação da natureza. Hoje é muito comum, existem várias ONGs, vários movimentos mundiais que cuidam da terra por entenderem que se não houver essa sustentabilidade, em pouquíssimos anos estaremos com falta de água, estaremos com já a natureza completamente ferida. Então nós temos assim um papel fundamental nisso. Hoje, para registrar, quando se fala dessa questão cultural, do descontentamento dos índios e dos indigenistas com relação à história que se contou, quantas etnias existem hoje no Brasil, e se todos está tendo esse mesmo pensamento que você está defendendo aqui, se isso é um assunto comum entre as tribos, se há também uma perspectiva de ação, né, no sentido de defender o lado da história do índio. Sim, nós somos em torno de 250 etnias, 180 línguas faladas, quase 1 milhão de indígenas, só em Brasília 1.000 indígenas. Então assim, somos um povo numeroso e esse pensamento ele é comum, esse pensamento de reconstruir a história, não do ponto de vista do colonizador, mas agora dando uma fala a nós. Nós precisamos erguer a nossa voz, nós precisamos falar um pouco. Nós temos essa cultura da literatura, como eu te falei, nós temos um respeito profundo pelos idosos. Então, em qualquer aldeia que você visitar, qualquer etnia que você conhecer, nós temos um respeito profundo por idosos, porque nós entendemos que a sabedoria está neles. Eles têm o poder de nos passar sabedoria. Temos um profundo respeito por mulheres, porque a mulher ela pode ser considerada como a mãe terra, pois ela tem o poder de gerar. Por causa do seu útero, a mulher gera, a mulher traz vida, a mãe terra traz vida.
Então nós respeitamos muito a mulher, respeitamos crianças também, porque são geradoras de vida. Então toda a nossa cultura em torno desse respeito humano está embasada em uma lei espiritual. Amar o próximo acima de todas as coisas. Né? Os pajés, os grandes pajés, eles pregam isso, respeito ao próximo. Então não está em nós uma atitude violenta, não está em nós uma fala violenta, não está em nós o fazer guerra. Nós somos completamente da paz, nós buscamos a paz, nós temos isso muito forte. Agora eu queria, para encerrar, queria fazer uma última pergunta e depois você vai ter um momento de desabafo, certo? Como os índios hoje se sentem assistidos pelo sistema governamental do Brasil? As instituições que agem em defesa do índio estão em ação? Vocês se sentem cuidados? Como que está isso? Olha, as entidades, existem algumas que levantam essa bandeira indígena, governamentais, não governamentais, mas o fato é que elas não alcançam ainda a demanda. Então nós ainda estamos aquém do esperado. Nós precisamos de mais assistência, nós precisamos de mais cuidado. Existem aldeias que experimentam extrema pobreza, extremo desamparo na questão da saúde, na questão da mulher, na questão da educação. Então, dentro das aldeias, nós já estamos tentando levar o ensino regular para as crianças ou trazê-las da aldeia para a sociedade. Então, é uma batalha. Algo que você me perguntou atrás e que eu lembrei de dizer agora, a questão do relacionamento, como se relaciona indígenas e não indígenas, você percebe que a sociedade não indígena, ela é regida por Constituição. Então existem leis para tudo, leis de trânsito, leis tributárias, leis familiares, leis para tudo. A civilização branca, ela é regida de Constituição. Né? Então, se você cumpre, você vive bem. Se você não cumpre, você é penalizado. Só que na questão indígena isso não existe, porque nós reconhecemos leis espirituais. Então, nós não precisamos ferir o outro. Nós não precisamos ir além do que nos é demarcado, porque nós entendemos os nossos limites. Então, quando você disse assim, dessa troca, eu lembrei e gostaria de deixar isso. Então, nós precisamos de nos entender, nos estudar. Então, tanto os não indígenas podem aprender conosco, como nós aprender com... Agora, para encerrar, eu gostaria que você olhasse para aquela lente e fizesse uma declaração. Eu queria que você falasse ao Brasil, ao mundo, qual é o sentimento do indígena hoje no Brasil e também no mundo, qual é a visão mundial disso, né? É com você, olhando ali para a lente da verdade, você vai desabafar. Fale com você, Índia Maracaia. Muito bem, então vamos lá. Pela extinção de um único dia do índio, nós entendemos que dia do índio é todos os dias, porque nós fazemos parte, nós somos a história do Brasil. Pelo reconhecimento de leis espirituais, então leis humanas não serão necessárias. Pelo um líder governamental, por que não um presidente indígena? É direito nosso e a nação merece. Pela adoração ao único Deus, o Deus Criador, nós reconhecemos Deus como sendo um grande Espírito, o Deus que deu vida à água, o Deus que deu vida à terra, o Deus que deu vida aos seres humanos. É Ele quem governa, é Ele quem rege todas as coisas e é a Ele que nós prestamos culto. E também pela abertura para a reconstrução dessa história. Nós indigenistas e indígenas estamos sedentos da nossa contribuição em cada área da sociedade.
Então nós estamos sedentos de compartilhar o nosso conhecimento, as nossas habilidades, os nossos instrumentos, para que tudo isso seja transformado, porque afinal, cada um de nós temos muito amor pela nossa nação e todos nós esperamos que ela seja restaurada. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Índia Maracaia. Lindsay Maracaia, da etnia Guarani. Aquele abraço, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.